Aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Olá, meu nome é Walter Takara e faço parte do Seminário Teológico Básico de Campinas, um núcleo do Ebenezer com sede em Recife. Quero dar glórias a Deus pela vida de vocês e também pelo desejo que vocês demonstram ao querer se aprofundar mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Este curso normalmente é dado a quem já tenha feito o curso básico de teologia, onde abordamos vários assuntos. Este curso é mais específico sobre a igreja. Se você tiver interesse em cursos básicos de teologia, temos eles disponíveis, como o próprio nome diz, o curso básico de teologia e também o curso O que a Bíblia diz. Mas, mesmo que você não tenha feito nenhum desses cursos, nada o impede de estudar a Igreja Bíblica. Parabéns! Tendo você feito um estudo sério da Bíblia, agora começa uma etapa mais profunda da nossa série. Que Deus abençoe o seu estudo e lhe dê sabedoria para utilizar estas informações em sua própria vida. Há espalhadas pelo mundo inteiro muitas obras impressionantes criadas pela inteligência do homem. As pirâmides, como outras maravilhas da antiguidade, telas dos mais famosos pintores, belas cidades como Brasília, ponte, represa e demais construções modernas são resultados da criatividade de grupos de idealistas e engenheiros. E claro que nada disso existe por acidente, mas ao contrário, nascem de um propósito definitivo. De igual modo, a criação da Bíblia Sagrada, da salvação que temos em Jesus Cristo e da igreja que Jesus prometeu edificar, descrita lá em Mateus 16:18, onde diz assim: E eu vos digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não foi casual, mas uma complementação do eterno propósito do nosso Criador. Vamos ver a igreja, o povo escolhido. E quanto devemos apreciar tudo isso? Inclusive, a palavra de Deus é a sua casa. O povo escolhido por Deus para constituir a igreja. Por sabermos que a igreja existia na mente de Deus desde os primórdios dos tempos, sua importância é ilimitada hoje em dia, 2000 anos depois da sua instituição. A igreja teve suas origens em Deus, sendo por ele planificada e prometida desde a criação dos homens. A igreja do Novo Testamento não foi concebida ou construída acidentalmente, derivada de um pensamento tardio na mente de Deus, nem surgiu em substituição por qualquer outro plano divino que, porventura, não tivesse sido realizado. É óbvio que Deus desejava a existência da igreja e por isso ela se tornou parte integrante do plano divino para redimir um povo eleito de um mundo pecaminoso. E qual será a função deste povo escolhido por Deus? Vocês já pensaram nisso? Servir ao Senhor aqui no mundo e viver para sempre com Ele lá nos céus. Vamos ver a suma importância da igreja. Nesse curso, queremos pesquisar minuciosamente sobre a igreja como apresentada na Bíblia, sabendo que ela é de suma importância no plano permanente do Criador.
Ninguém que conhece a palavra de Deus negaria a existência de uma igreja. Mas qual igreja dentre as muitas? E de onde teria vindo? Essas perguntas e muitas outras sempre surgem, sendo respondida das mais diversas maneiras através dos séculos. Os resultados são milhares de denominações e seitas distintas, cada qual dando uma resposta diferente às perguntas acima. Mas a resposta dos homens não importa. Vamos junto procurar na Bíblia a resposta certa, pois a palavra de Deus é a verdadeira fonte de informações divina. Mas vamos primeiro olharmos bem o que a igreja bíblica não é. Bem, para descobrir o que é a igreja, comecemos primeiro com uma pesquisa sobre o que ela não é. A igreja bíblica não é denominacional ou interdenominacional. Para sua confirmação, leia Efésios capítulo 1, versículo 22 e capítulo 5, versículo 27, Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Em 1 Coríntios capítulo 3, do 4 ao 9, diz assim: Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. A igreja descrita na Bíblia não é uma seita. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6, onde diz assim: Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nem organizações políticas ou sociais, nem um templo feito por mãos humanas dos homens, mas uma casa espiritual, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja descrita na Bíblia não é católica, no sentido do uso atual da palavra. A igreja católica de hoje situa-se entre as mais antigas da história do cristianismo, mas não existia na época do Novo Testamento. Pesquise sobre isso em todos os capítulos da sua Bíblia e verifique o que afirmamos. A Igreja Católica começou mais ou menos no ano 330 com o imperador romano Constantino. A Igreja da Bíblia não é protestante, porque as igrejas protestantes começaram por volta do século XV e XVI, mais de 1400 anos depois do início da igreja original da Bíblia. A igreja que encontramos na Bíblia não é judaica, pois esta é exclusivista, enquanto a Igreja de Jesus é uma entidade universal e ininterrupta, que chama a si todos os povos da terra. Segundo Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 5, diz assim: Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele.
Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. A igreja da Bíblia não é espírita, porque o movimento do espiritismo contemporâneo, kardexismo, etc., surgiu na Europa nos últimos séculos e o de baixo espiritismo na África há muitos séculos, e não em Jerusalém, conforme exigem Isaías 2 e Atos 2. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nenhuma dessas entidades se encaixa no plano de Deus, porque a igreja bíblica foi edificada pelo próprio Jesus aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Leia lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. E Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, se a igreja de Jesus não é nada daquilo que acabamos de discutir, o que será ela? Cristãos, por favor, entendam. Atos 7,48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Como diz o profeta em João 4, do 20 ao 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorais o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Prédio não é uma igreja. Pessoas são a igreja que o Senhor quer. O significado da palavra igreja. Então, se a igreja de Jesus não é nada daquilo que acabamos de discutir, o que será ela? A maioria das pessoas não conhece a igreja porque não entende qual é sua verdadeira natureza. Consequentemente, não aprecia a sua importância no plano de Deus, nem a sua função. Mas a Bíblia explica claramente o significado da igreja. A palavra igreja vem da expressão grega antiga eclésia, que significa os chamados. Por isso, sabemos que a igreja é um corpo de pessoas as quais foram chamadas do mundo
para entrarem no reino do Filho amado de Deus. Podemos ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É a propriedade espiritual de Cristo. Podemos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, onde diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo, constituída por aqueles que obedeceram a Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filhos, ele aprendeu a obedecer. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e assim salvos por ele. Podemos também encontrar em Marcos 16, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E acrescentados à sua igreja. Em outras palavras, a igreja é constituída por seguidores de Cristo, os quais obedecem aos seus mandamentos e retribuem com fidelidade a sua graça e o seu tremendo amor para com eles. A palavra igreja aparece na Bíblia em dois sentidos. Primeiro, o sentido universal, ou seja, uma igreja para todos os séculos e todos os povos. Isto é o que Cristo queria explicar quando disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, versículo 18. E ainda há muitas outras passagens nas quais a palavra igreja é usada com o mesmo sentido, conforme a promessa de Jesus em Mateus 16, 18. A sua igreja continuava entre todas as terras e raças através do século. O majestoso reino eterno de Jesus, então estabelecido de uma vez por todas. Se ela existe hoje da maneira exata que foi iniciada e seguindo a doutrina e amor padrão por Jesus concedido, esta será a mesma e única que ele afirmou edificar. Segundo, a igreja é também mencionada no sentido local. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, ele falou sobre as várias congregações. As igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16, 16. Paulo não estava falando sobre diversas denominações, mas sim sobre um número de congregações locais da Igreja do Senhor. Para entender isso mais claramente, verifique que as Escrituras falam da mesma igreja, mas em diversos lugares. Corinto, Éfeso, Filipe, etc. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Tudo isso é um ponto de confusão para algumas pessoas, pois foram condicionadas a pensar na igreja apenas como uma ou mais denominações, e este sentido da palavra definitivamente não se encontra na Bíblia. Nos casos já mencionados,
Temos congregações da igreja original separadas geograficamente nas várias cidades, mas todas unidas em um só corpo, a Igreja Universal. A unidade e organização da igreja são fáceis de entender e aplicar se usarmos apenas as definições encontradas na Bíblia, em vez de inventar as nossas próprias definições. O que é a igreja bíblica? Para entendermos melhor o significado da igreja, podemos descrevê-la nos seguintes termos bíblicos. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo espiritual de Jesus, sendo ele a sua cabeça. Podemos ver isso em Efésios 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, da qual ele é o Salvador. Há apenas um corpo, Efésios 4:4. E este único corpo é a igreja da Bíblia. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja é a casa de Deus. A palavra casa nas Escrituras sugere a necessidade de uma família, a qual nos ajuda a entender que a igreja é a verdadeira família de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Deus é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. A igreja é o reino de Deus ou de Cristo. Leia João 18:36, onde Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Atos 8:12. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Por exemplo, a palavra reino demonstra a necessidade de um rei, Cristo. Apocalipse 1:5. Porém, para ser rei, Jesus precisa de um reino. Sabemos que este reino já existe. Atos 8:12, Apocalipse 12:10. Os seus súditos somos todos nós. Seu território é o mundo e sua lei o Novo Testamento. Na era cristã, a Igreja de Jesus é o seu reino e os cristãos dele fazem parte. Mateus 16, versículo 18 e 19. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A igreja é a vinha do Senhor. Cristo é a videira e cada cristão é um ramo, dependendo inteiramente de Jesus para seu sustento. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados
lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A ideia principal nesta figura é de permanecer na vinha de Cristo e dar fruto espiritual para o Senhor. Observe que as muitas igrejas do mundo não são os ramos da videira espiritual, mas sim os cristãos individualmente. A igreja é o rebanho do Senhor. Jesus afirmou ser o bom pastor, sendo seus seguidores o rebanho espiritual ou as ovelhas. João 10:11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A igreja conhece a Jesus como seu próprio pastor e obedece à sua voz. A igreja é o caminho de Deus. Em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem se liga a Jesus anda também no seu caminho. É por isso que a igreja foi chamada o caminho nas páginas do Novo Testamento. Atos 19:9 diz assim: Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. A igreja é a família de Deus. Lemos em Efésios 3:15 que a igreja é conhecida por sua confraternização e seu intenso amor uns pelos outros. Veja também João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Colossenses 2, versículo 2, 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Podemos ver isso também em 1 João 4:21. A igreja de Deus, por sua natureza, é uma relação familiar com os direitos e deveres de uma verdadeira família. Em vários sentidos, todos os membros desta família têm responsabilidade para com todos os outros membros, assim como as normas de uma família que se respeita mutuamente. Gálatas 6, do 1 ao 6, 1 Coríntios 12, versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A igreja é o templo de Deus. A igreja e seus membros são templos, santuários de Deus. Conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O templo de Deus não é uma catedral ou templo material, edificada com tijolos, mas sim um templo vivo, construído por Jesus, a grande pedra angular ou fundamental. Atos 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. 1 Pedro 2, versículo 6. E nós, os membros, somos pedras vivas, os quais compõem o templo da Bíblia. 1 Pedro 2,5.
Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O templo de Deus não é uma catedral ou templo material, edificada com tijolos, mas sim um templo vivo construído por Jesus, a grande pedra angular ou fundamental. Atos 4, do versículo 11 ao 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. 1 Pedro 2, versículo 6. E nós, os membros, somos pedras vivas, as quais compõem o templo da Bíblia. Sacerdócio de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é a igreja bíblica? Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Jesus, neste novo sistema cristão, tornou-se nosso sumo sacerdote, sendo nós os seus auxiliares diretos ou sacerdotes, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 6. É verdade que há poderosas religiões atuais que seguem outros sistemas, tais como hierarquias autoritárias, presidenciais, apostolados, etc. Mas esses não se encaixam dentro dos ensinamentos bíblicos a respeito da igreja. Igreja, raça ou nação santa. Toda pessoa batizada em Jesus, com batismo bíblico, sepultamento em água, conforme Romanos 6, do versículo 3 ao 6, baseado na sua fé e arrependimento dos pecados, torna-se cidadão na nação santa, no novo Israel e do povo eleito de Deus nesta época cristã. Todas essas expressões significam a Igreja de Jesus. O que nós podemos concluir? É a Igreja do Novo Testamento significativa e digna de estudo detalhado? Certamente que sim, e por isso esperamos a sua cooperação neste curso. Então, mãos à obra, prezado estudante. Obrigado pela sua participação, pela sua inscrição em mais este curso, que vocês possam ser perseverantes, pois somente assim seremos salvos. Que possamos nos encontrar na semana que vem e que Deus os abençoe grandemente e que vocês continuem a serem abençoados na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fiquem com Deus.